Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Pregações. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Marcos 1:38. Nós temos ido às aldeias vizinhas para fazermos as pregações? Logicamente que o sentido pregar hoje tem várias conotações diferentes. Uma delas é viver exemplificando o Evangelho, uma tarefa um pouco delicada, um pouco difícil, mas extremamente necessária ao nosso caminhar. A outra é saber que devemos ir onde tem aqueles que necessitam do Evangelho, onde tem aqueles que necessitam dos esclarecimentos das bênçãos divinas. Desta forma, nós vamos conseguindo entender com Jesus que temos que levar um pouco mais de lenitivo àqueles que choram e sofrem. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía, no ato de pregar, todos os gestos sacrificiais de sua vida. E aí nós temos que começar a prestar atenção de que Jesus ele vem, passa aqui na Terra, deixa-nos uma etapa importante para aprendermos, para prosseguirmos, para compreendermos a necessidade de servir, compreendermos a necessidade de fazer o bem. Mas, acima de tudo, de aceitar certas injunções, de sermos pacíficos, sermos pacificadores, agirmos com segurança, agirmos com entendimento, para conseguirmos oferecer realmente o melhor àqueles que estão em torno de nós. Neste conjugar de forças, nós vamos ver todo o trabalho direcionado para a edificação do bem onde ele passava. E Jesus, no seu insigne amor, nas suas insígnias ações, sempre trazia para nós lições onde quer que ele passava. Refletindo que a palavra pregação tem que se expandir no sentido que Jesus pensava e fazia, nós temos que avaliar toda a vida de Jesus, todos os seus atos, todas as suas ações, para melhor compreendermos o tamanho da responsabilidade que temos quando falamos em pregar o Evangelho. Geralmente, vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. E como que cada uma dessas pessoas, representantes dessas classes, se portam diante da população, diante das massas, quando se fala em pregar? Simplesmente usando de palavras ou tomando ações e atitudes que venham a se consolidar, que venham a se solidificar, que venham a se mostrar para nós a importância de fazermos e de construirmos um mundo íntimo melhor. Ao querermos pregar o Evangelho, como dissemos antes, temos que entender que precisamos também vivenciar o Evangelho. E a ciência tem várias cátedras, e hoje tem os canais de comunicação apropriado, como revistas, jornais, canais de televisão, canais no YouTube, passando as informações daquilo que ela acha que descobriu. A política também possui as mais diferentes tribunas. Antes a pessoa tinha que ter o palco, era bem mais simples. Saíam, às vezes levavam um caminhão com as caixas de som, e a pessoa fazia toda a sua pregação, toda a sua propaganda naquele momento. Hoje é a mídia, a internet, e vai direto dentro da casa das pessoas, por um outro mecanismo, por um outro caminho. E depois temos a religião com as falas nos púlpitos, que aí ganha novas dimensões com as mídias também. Mas o mais importante de tudo isso é nós começarmos a entender como nós agimos, quais as ações que nós tomamos, de que forma nós começamos a praticar esse Evangelho, de que forma nós começamos a exteriorizar o ensinamento do Cristo. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Então nós temos que prestar atenção quando nós estamos ensinando. Como nós agimos, de que forma nós interagimos com o público, de que forma nós estamos fazendo o nosso trabalho. Nós procuramos agir
com bom senso, com responsabilidade, com inteireza de caráter, de fazermos o melhor uns para os outros, de oferecermos o melhor aos nossos semelhantes, e de realmente procurar nos melhorar constantemente? Então, são perguntas que nós devemos fazer, que nós devemos tomar atitudes compatíveis com as nossas necessidades. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Vem a questão mais delicada. Você está falando, você está na sua casa religiosa, você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa boazinha, atenciosa, sai dali para fora, entra no trânsito, você é um troglodita, quer dar fechada em todo mundo, xinga. Esse é um exemplo, tá, gente? Aí dentro de casa, não conversa, quando conversa, são usando meias palavras e criando cada vez mais problemas, agressividade e tudo mais. Logicamente que existem as obsessões. Esse é um comportamento típico das pessoas contaminadas por mercúrio. As intoxicações químicas é uma outra variável de adoecimento. Mas, de tudo isso, nós precisamos de ver que nós temos que procurar interiorizar o Evangelho. Vivenciar esse Evangelho, procurar construir um sentimento de paz, de harmonia em nossos corações, para nos fazermos realmente melhores, para fazermos de nós pessoas mais condignas, segundo a justiça divina e também segundo a justiça dos homens. Entender o Evangelho, saber como nós vamos lidar com o Evangelho e, principalmente, tomarmos atitudes mais sensatas. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares. Fez discursos de renovação. Comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos. Desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. O tempo todo, lá estava Jesus trazendo para nós aquilo que era necessário entendermos para crescermos espiritualmente. Desde o momento que ele começa seu apostolado de trabalhar para ensinar o Evangelho, até culminando na cruz e após a cruz. Porque ele continuou por mais algum tempo, junto dos apóstolos, aparecendo aqui e acolá, mostrando para eles certos caminhos, certas possibilidades e até ministrando certos ensinamentos, complementando aquilo que talvez ele estava ficando uma lacuna. E, a partir de um determinado momento, ele chama Paulo de Tarso para o trabalho e Paulo, com prudência, sabedoria e discernimento, vai pregando o Evangelho até Roma, quando ele termina seus dias. Todo esse trabalho de refazimento, de reestruturação que nós devemos ter, são importantíssimos para que cresçamos, são importantíssimos para que nos aprendamos a cada dia a expressar um pouco mais da nossa existência, da nossa vivência. E é com esse sentimento que devemos procurar dar asas à nossa boa postura, dar asas às nossas boas condutas, para nos fazermos realmente melhores. Por pregação, porquanto o Mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida, enviando-nos divino ensinamento. Nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Toda a sua vida era de simplicidade. Toda a sua vida era uma vida voltada para fazer o bem, para ensinar com amor, para ensinar com os bons sentimentos, pautando a vida da pessoa. Muitas das vezes nós vemos pessoas que acham que chega no final do ano, tem que trocar todas aquelas roupas que estão fora de moda e comprar outras. Aí a pessoa fala, nossa, que absurdo, eu já tenho uma outra visão. Que bom que ele descartou aquela roupa e comprou outra. Garantiu o emprego de quem fabrica a roupa, de quem fabrica o pano e por aí afora. Então, muitas das vezes, nós temos que olhar para o mundo com um olhar um pouco mais crítico, mas também um pouco mais amplo, bem mais amplo. A pessoa tem uma coleção de sapato. Sempre que ela vê um sapato, ela compra. Ela está fazendo uma caridade, porque o vendedor teve a comissão dele, a loja teve o lucro dela, a fábrica, e assim vai. O que é errado é nós
para fazermos isso, deixarmos de fazer coisas importantes, que é a verdadeira caridade, que é doar alguma coisa. Então, se você doa o seu sapato que você não usa mais, está fora de moda, você está fazendo algo útil e importante para aquele grupo que vai usar aquele sapato, que precisa daquele sapato. Da mesma forma, a roupa. Então, como nós lidamos com o fato? Se você pega as suas roupas, joga fora e compra outra, então você está deixando uma lacuna que aquela roupa que você jogou fora poderia servir para alguém, e vai servir para alguém, e você vai comprar outra, vai gerar a cadeia de trabalho, para fazer com que a economia gire, que a economia funcione. Nesse sentido, nós temos que abrir as nossas percepções, procurar entender mais um pouco das responsabilidades que nós temos, porque todos nós estamos aqui envoltos em problemas e necessidades constantes para o nosso processo evolutivo. Façamos da forma melhor possível. Procuremos construir a paz, a harmonia e a verdadeira fraternidade em nossos corações. Pregações. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Nós temos que aprender a ir ao encontro dos bons, a ir ao encontro daqueles que trazem para nós as bênçãos do amor e procurarmos desenvolver os bons sentimentos. Como a principal pregação que devemos fazer para o Evangelho para nós mesmos, interiorizando valores, desenvolvendo nossa personalidade para o bem, para que a verdadeira caridade possa eclodir em todos os corações. Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Você pode encontrar esse e muitos outros livros no site da editora FEB, www.febeditora.com.br. Muita paz, muita luz, que Jesus esteja nos envolvendo, abençoando e impulsionando-nos sempre para o caminho da luz, da fraternidade e da paz.